Hoje eu vou te ensinar a ser um homem minimalista. O verdadeiro minimalismo, tá? Não esse que eles ensinam aí. É esse minimalismo gourmet, entendeu? Que você precisa ter uma casa toda branca, com móveis de marca caros e, sei lá, ter uma casa sem vida e 3 camisas e 2 calças e uma bermuda e... Não. E tudo de marcas minimalistas. Existem marcas minimalistas, né? Existe um mercado minimalista, né? Não é. Conseguiram reduzir essa filosofia à estética só. Estética da arquitetura ou da vestimenta e isso é muito ridículo, principalmente para homens. Isso é muito ridículo. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui a verdadeira filosofia por trás do minimalismo e do essencialismo, tá? E que é o que vocês devem seguir na vida de vocês, sendo ricos ou pobres. Essa é uma filosofia, uma mentalidade que vai levar vocês muito longe e que vai elevar o espírito de vocês aqui nessa terra, beleza? E que vai blindar vocês contra a cobiça dos olhos, a concupiscência, a ganância, entendeu? Vai blindar vocês contra as tentações, os pecados, a ostentação dos bens. E é isso. Vamos lá. Mas antes de começar, eu quero deixar 2 recados. Para você, homem que está perdido, sem propósito. Para você que está passando por um limbo, momentos difíceis, dependência emocional, vícios. Fica o meu livro, Manual do Homem de Alto Valor. São 135 páginas. Se você ler tudo que está ali, eu te garanto que você vai se transformar na sua melhor versão. Valeu? Ali está contida toda a minha filosofia que eu aplico em mentorias, tá? E que eu aplico na minha própria vida. E para você que quer me mandar uma pergunta, fica aqui o tutorial do Super Thanks, do Valeu. Me mande uma pergunta que eu vou responder no quadro semanal de Homem para Homem. Uma pergunta, um relato, uma opinião. E você vai aparecer aqui no canal. Valeu? Recado dado, vamos lá. Verdadeiro minimalismo, verdadeiro essencialismo. O que significa isso? Primeiramente, a paz do ter o necessário e o pouco precisar. Guarda essas 2 coisas. Ter o necessário e o pouco precisar. Ter o necessário significa que você tem um aporte material físico ao redor necessário. Você tem algum patrimônio, é claro. Entendeu? Não significa que você não tem que ter nada. Não significa que você tem que ter o mínimo também, né? Só comer arroz com farofa. Não significa isso. Significa que você tem que ter o necessário. E mentalmente, agora é pro plano mental. Materialmente, eu tenho o necessário e mentalmente o pouco precisar. Mentalmente, numa escala mental, espiritual, eu preciso de pouco. Eu não anseio por ter muito. Eu não anseio pelos pícaros, né? Habitar nos pícaros, né? Do enriquecimento e da alta classe, né? Dos carros ultrassônicos e, enfim. Não, pouco precisar. Vou dar um exemplo. Mas isso não significa que você não pode ter coisas boas. Tô com uma coceira aqui no olho, cara. Perdão. Acho que entrou alguma coisa no meu olho. Mas não significa que você não pode ter coisas boas, tá? Antes de falar sobre as coisas, eu vou falar que o minimalismo ele se expande para tudo. Minimalismo material, minimalismo físico, tá? Minimalismo mental, minimalismo intelectual, minimalismo emocional, tá? Minimalismo social. Tá conseguindo entender? É uma filosofia que se expande para todas as áreas da sua vida. No reino material, vou dar um exemplo muito claro aqui, ó. Eu tenho esse relógio aqui. Para quem não conhece, é um Breitling. Depois você pesquisa aí. É um relógio de um valor significativo. Uma marca nobre. Bem conceituada.
para os padrões aqui do Brasil, é um relógio caro. Só que eu tenho um relógio só. Eu só tenho esse relógio. E se eu cuidar bem desse relógio, ele vai durar o resto da minha vida. Porque ele é de uma fabricação, de uma marca incrível, muito confiável, serve a todos os meus, enfim. E se eu cuidar bem dele de verdade, ele vai ficar pro meu filho, pro meu neto, ele vai ficar para as outras gerações, ele vai durar. Então foi um alto investimento numa coisa que vai durar e que me serve, né? Tanto esteticamente quanto tem uma função, né? Que é marcar as horas e cronometrar e tudo mais. Tem outras funções. Mas enfim, e é um modelo que combina com todas as minhas roupas, basicamente. Então é sobre isso. Eu não preciso de outros relógios. Eu não preciso ter uma coleção de Breitlings. Eu não preciso ter uma coleção de Rolex. Eu não preciso. A mesma coisa com carro, tá? Eu tenho um bom carro, entendeu? Na verdade, eu tenho dois carros. Um bom carro, o outro carro é bom, é reserva. É mais barato, mais popular, mas ele é reserva. Ele tá ali para quando se acontecer alguma coisa com o carro principal, ter ele para uma emergência. Então, necessário, pouco precisar. Casa, a mesma coisa, o necessário. Não preciso de. Por mais que eu more numa casa boa, enfim, que eu gosto, bonita, não necessito de fazer, contratar paisagistas e nada disso. Nada disso. Acho que quanto mais rústico e simples pra mim, melhor. Entendeu? É prezar por utensílios realmente necessários, né? Também não significa que minha casa vai ter uma estética morta, porque eu odeio isso. Eu gosto de vida e que cada um deve expor a sua personalidade através da decoração da sua casa, do seu ambiente, né? Minha personalidade é mais isso aqui, através do meu cenário vocês percebem, né? Mais dark, mais rústico, enfim, mais sério. É isso. É isso que eu sou e eu tento externalizar isso através da estética do canal. E minimalismo emocional, a esfera emocional, ou seja, significa que eu busco o mínimo possível me envolver em situações de abalo emocional, me colocar em situações, ou seja, eu me autopreservo muito. Significa que eu oscilo muito pouco, porque eu não me coloco em situações emocionalmente estressantes de propósito, não fico buscando isso, entendeu? Então é um minimalismo, uma constância emocional ali, um mínimo de oscilações. Existem oscilações, é claro, mas eu não sou como um adolescente ou um jovem, né, que fica buscando aventuras e oscilações emocionais, picos de dopamina e de endorfina, e de noradrenalina e assim, minimalismo emocional, entende? Minimalismo físico, entendeu? Eu não preciso estar comendo 1000 alimentos e ter uma dieta hiper complexa e nem praticar uma dezena de esportes e não. Para mim, básico, basta. Musculação, uma arte marcial, dieta baseada em gordura boa, proteína, né? Vegetais, legumes, enfim. Fontes ricas, suplementação básica e para mim tá tudo certo. Tá tudo bem. É isso. Não tem nada que eu faça, não tem nenhuma pílula mágica e eu não invisto em nada disso, né? Suplementos mirabolantes, nada, só o básico. Suplementação que eu tomo é whey e creatina. Alimentação minimalista, porque eu faço jejum intermitente. Como poucas vezes no dia, ou seja, eu tenho uma janela para comer. Geralmente são 3 refeições, né? Ou eu
começo a comer às 10 da manhã ou meio-dia. E aí eu tenho essa janela até às 6 da tarde e depois fechou. Geralmente faço jejum intermitente de 16 horas, 18 horas. E se der na telha, às vezes até 20, 24. Depende. Se eu quiser fazer um detoxzão, pode ser que faça até mais. Tá? Vai depender. E minimalismo. Não preciso estar cozinhando toda hora. Me considero um cara grande pro meu tamanho. E não fico comendo de 3 em 3 horas, até porque eu sei que essa alimentação é uma alimentação boa para fisiculturistas, fins atléticos. Eu não sou fisiculturista, mas é uma alimentação que não faz bem para a saúde, tá? Já vou dizendo aqui, comer de 3 em 3 horas não faz bem para a saúde. Hoje, a melhor dieta que existe é o jejum. Jejum hoje sempre. Nós crescemos durante milhares de anos com jejum. Os nossos ancestrais desenvolveram e se adaptaram. Nós carregamos esse gene até hoje. Hoje, há pouquíssimo tempo atrás, que a gente foi ter acesso a uma quantidade de alimento imensa e a oportunidade de comer de 3 em 3 horas. Mas os nossos ancestrais comiam uma vez por dia, não sabiam quando ia comer. O corpo deles, como todo animal na natureza, se acostumou ao jejum. E existe um prêmio Nobel, né? Eu acho que de nutrição sobre o jejum, provando que é a melhor dieta do mundo. E o jejum baseado em dieta paleolítica, né? Proteína animal, gordura animal, enfim. E alguns legumes ali, carboidratos, vindo da terra, enfim. Nada industrializado, corto tudo. Simples, minimalista. Se um índio ou alguém de uma tribo aborígena ou de uma tribo africana consegue fazer, você também. Você tem muito mais recursos, então mínimo, minimalista. E depois pesquisa, vou fazer um vídeo só sobre jejum intermitente, tá? Mas depois pesquisa. Isso é minimalismo. Ou seja, não precisa estar fazendo comida toda hora. Faz uma quantidade X, que dura bastante tempo, né? Depois é só comendo ali. E isso faz bem pro meu corpo, renova meu cérebro, os meus órgãos, as minhas células, é anticancerígeno, faz bem pro meu espírito, principalmente quando eu prolongo, me faz ter um controle muito maior sobre mim mesmo. O minimalismo, o essencialismo, o viver com o essencial, o pouco precisar, ele desenvolve essa maturidade no homem. A maturidade de ansiar por pouco. Logo, se você anseia... Não é que você anseia por pouco, é que você não fica ansiando pelas coisas. Então, logo, se você não anseia pelas coisas, você não vive estressado, ansioso, né? Cobiçando o futuro. Não significa que você não tenha metas e objetivos, mas você não vive preso nessas metas e objetivos no futuro. E você vive mais em paz, você tem mais controle psicológico, você tem mais controle espiritual, sua vibração melhora. Você fica muito mais calmo nessa frequência, nesse padrão. Ninguém vive em paz na vibração. A vibração de escassez é a vibração do muito precisar. Preciso de muito, ou seja, se eu preciso de muito, já denota que mentalmente eu tô em vibração de escassez, né? Se eu preciso de muita comida, entende? Além, né, do que naturalmente eu precisaria, e eu fico me preocupando com eu preciso de muita comida, eu preciso de muitos carros, eu tô sempre em escassez. Isso é mentalidade de escassez, porque eu nunca tenho o suficiente. Então eu sempre estou em frequência de escassez. Não estar em frequência de escassez é ter a mente de que tem o suficiente. É o pouco precisar. Mas não é o pouco precisar ilusório, tá? Não é aquele pouco precisar mentiroso, falacioso. Ou seja, estou numa situação de real miséria e pobreza
E digo pra todo mundo que eu não preciso, é o pouco precisar. Não, não é isso. É o pouco precisar, quando eu falei, quando você tem condições boas, quando você tem o suficiente, e ainda assim, pouco precisar. Você precisa de pouco, entendeu? Isso não significa que em algum momento você vai desfrutar de muito, você não vai ir para um hotel 5 estrelas, você não vai jantar num bom restaurante, você não vai fazer uma viagem legal, um pouco mais cara, você não vai viver certos luxos. Não significa. Só significa que você está num estado mental onde você não precisa dessas coisas para ser feliz. Você não necessita. Se tem, tá tudo bem. Se não tem, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Entendeu? A base que você construiu de sustentabilidade, ou seja, sua casa, seus recursos, tudo ali que você construiu através do seu trabalho, do seu empenho, o necessário que você construiu, já te supre, já te faz feliz, né? No meu caso, o meu esporte, o meu estilo de vida, os meus livros, o meu ciclo social, o meu trabalho, já me supre, entende? Significa que eu não tenho sonhos? Significa que eu não vou fazer viagens? Significa que eu não janto em restaurantes bons? Não, mas isso não é o epicentro de foco da minha vida, entendeu? Eu faço isso quando dá na telha, porque eu pouco preciso disso. Eu pouco lembro disso. Existem coisas muito mais importantes para eu fazer e que eu gosto muito mais e que me dão muito mais prazer, porque eu tenho uma vida minimalista e essencialista, né? Que as minhas atividades cotidianas suprem o meu ser, entende? E me deixam inundado de autossatisfação. É isso que eu desejo para todos vocês. E é isso. Esse é o verdadeiro. Isso traz paz. Isso é paz. Então essa é a paz do verdadeiro minimalismo, do verdadeiro essencialismo, do pouco precisar e do ter o necessário. O pouco precisar não significa ser pobre. Eu não sou pobre, tá? E mas eu te diria que comparado com muitos caras que estão na faixa, né, de patrimônio e dinheiro que eu tô hoje, eu preciso de muito menos do que eles para ser feliz. Muito menos coisas materiais do que eles para ser feliz. Entendeu? Muito menos. Com isso, eu ganho uma liberdade interior. Não fico preso ao externo, né? E não fico me matando para comprar porcarias que eu não preciso. Como diz a famosa frase de Tyler Durden. Nunca vi um personagem tão coberto de razão quanto aquele. Pessoas trabalhando em empregos que odeiam para comprar porcarias que não precisam. É sobre isso. É sobre o pouco precisar. É sobre essencialismo. É sobre evoluir, como diz ele no filme. Precisamos evoluir, sabe? Não deixe que as coisas definam você. Sai dessa vibração ridícula de escassez, de sempre estar querendo mais. Se você sempre tá querendo, nada tá satisfeito, você nunca tá feliz, você sempre tá ansioso, o momento presente nunca é o suficiente, você sempre tá em estado de alerta, você nunca tá em paz, entende? Você sempre tá querendo ostentar. Quem vive assim, vive na esfera da ostentação, frequência baixíssima. Nunca tá em equilíbrio. Paz. Percebe a paz que eu transmito aqui agora nesse vídeo? Paz. É o que vocês devem buscar acima de tudo. Vocês devem buscar evolução. Evolução física, mental, espiritual, emocional, financeira. Mas se tudo isso custar a sua paz interior, não vale a pena. O pilar é a paz. Você precisa estar em paz fazendo o que você faz. Russo, eu tô fazendo. Vou explicar agora pra finalizar o vídeo, tá? Russo, eu tô praticando esporte, eu tô fazendo musculação, mas eu odeio musculação. Musculação tira a minha paz. Sai da musculação. Vai pra um esporte que tu gosta, mano. Porra, Russo, eu amo boxe. Faz boxe. Até o fim da tua vida. Treina boxe. Você nasceu pra isso. Faz isso. Conseguiu entender?
Ah, Russo, eu tô num trampo horrível que não me... Tô ganhando grana, mas não... Começa a investir pra fazer uma coisa que tu gosta. E ganhar grana fazendo isso. Entende? Então busca as coisas, a autoevolução física, mental, espiritual, financeira, material, emocional. Entende? Mas jamais permita que essas buscas interfiram na sua paz, na paz do seu ser. Entendeu? No seu equilíbrio interno. Aí você adoece e morre. Antes da morte física. Você tem a morte simbólica. Triste. E é isso. Para você que está passando por dificuldades, ver credibilidade no meu trabalho, quer embarcar numa jornada de desenvolvimento pessoal, está passando por um limbo miserável, seja ele financeiro, espiritual, emocional, término de relacionamento, dependência emocional, enfim, seja o que for. O lugar certo é aqui. Tanto nos conteúdos gratuitos para te ajudar a sair disso. E se você quiser dar um passo além, minha mentoria está aqui na descrição do meu perfil. Valeu? Na descrição desse vídeo. Perdão. Basta me chamar lá e eu vou te responder prontamente. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. É isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. E até a próxima.